E em Gênova, essa bela cidade, também fomos conhecer o Porto de Gênova, um dos maiores do mundo. Vamos conferir? Gênova tem um dos portos mais importantes da Europa e que está em funcionamento desde o século XII. Mas mesmo com alto padrão portuário, a cidade conserva seu lado histórico, com interessantes ruelas ricas em arquitetura e arte, que acabam contando um pouco da história do país. Um detalhe interessante é que em Gênova nasceu e cresceu o descobridor da América, Cristóvão Colombo. E agora vamos conhecer um pouco do centro histórico de Gênova. Vamos andar num elevador panorâmico. Vamos lá! Esse aqui é o Porto Antigo de Gênova, que foi totalmente revitalizado com o conceito de edo-entretenimento, hoje visando a educação e o entretenimento. A reforma no porto tornou a área do antigo porto numa região habitável e turística, com iniciativas culturais, espaço para eventos, bares, cafés, entre outras atrações para animar o turismo nacional e internacional. E olha a estrutura do elevador panorâmico aqui no Porto de Gênova. Toda essa estrutura aqui é um elevador para te ter uma visão panorâmica de toda a cidade, e os ganchos também montam um restaurante e a parte do transporte marítimo, do receptivo do transporte marítimo. Agora, vamos lá andar no elevador. O elevador sobe até uma altura de 40 metros e contempla uma vista panorâmica de grande parte do porto. Ornel, acho que belo lugar, hein? Que belo exemplo, né, para Florianópolis. Um exemplo que a iniciativa privada participa do desenvolvimento da sociedade, né? E aumenta mais um atrativo turístico para a cidade de Gênova. Um elevador nesse formato moderno, que ao mesmo tempo congrega uma pista de patinação no gelo, uma praça de alimentação, marina para os veleiros e um observatório fantástico da cidade inteira, de uma forma integrada, simples, onde você tem condição de conhecer Gênova por cima e esse porto totalmente revitalizado. Era um porto antigo aqui, né? Aqui nós estamos no Porto Antigo de Gênova, que foi totalmente revitalizado, né, com restaurante. Lembra muito, claro, não perto do mar mais, mas lembra muito aquela parte ali da nossa alfândega ali em Florianópolis, né, que poderia isso aqui servir de exemplo, né? Poderia servir de exemplo para lá, poderia servir de exemplo para uma estrutura ao lado do Centro-Sul, ali onde nós temos esgoto praticamente. Exatamente. Um local nobre, próximo ao centro, integraria o centro, daria mais qualidade de vida para o cidadão e buscaria novos investidores também. Acho que esse é um ponto importante que nós não falamos muito em Florianópolis ou em Santa Catarina, que tudo isso é iniciativa privada. O poder público tem só que viabilizar, tem que ajudar o empreendedor a viabilizar um atrativo como esse. Todos ganham, é um ganha-ganha, né? O negócio é bom para os dois. E aqui, ó, uma vasta área revitalizada, ó, com integração com o público, as marinas aqui do lado, os barcos parados bem ao nosso lado e lá na frente, ó, um aquário. Então, quer dizer, espaço tem e muito, e a gente pode revitalizar, trazer a população para perto do mar, que é esse o que a gente vive trabalhando e batalhando para que essa nossa Florianópolis, isso também aconteça, que a gente consiga trazer Florianópolis, Santa Catarina para o mar. Esse é um belo exemplo. E que tal conhecer um oceanário? Foi em Lisboa que conhecemos um oceanário com mais de 7,5 milhões de litros de água e mais de 500 espécies. Acompanhe. A capital portuguesa, Lisboa, é considerada uma cidade global devido à sua importância em aspectos financeiros, turísticos e educacionais.
Por isso, é reconhecida como um dos principais centros econômicos do continente europeu. Não cairás gostar. O Oceanário fica na parte nova de Lisboa, no Parque das Nações, uma região que foi totalmente reconstruída, com prédios e arquitetura moderna, atraindo a atenção de turistas e investidores. Quando foi inaugurado em 1998, o Oceanário de Lisboa era o segundo maior do mundo. Hoje está entre os 10 maiores e recebe quase 1 milhão de pessoas por ano. São mais de 500 espécies diferentes entre animais e plantas, submersos em 7 milhões e 500 mil litros d'água. Em seu interior, a principal atração é o Aquário Central, com 5 milhões de litros, representando o oceano global, onde coexistem várias espécies de peixes como tubarões, barracudas, raias, atuns e pequenos peixes tropicais. Esse é um dos astros do aquário, o peixe-lua, o maior peixe ósseo do mundo, que pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. É claro que os mais temidos do oceano não poderiam ficar de fora. Considerado por alguns o maior predador do reino animal, os tubarões apresentam espécies que podem ter até 20 mil dentes ao longo de toda a vida. Outra que chama bastante atenção é a lontra. Ela não é chamada de fofinha à toa. São 150 mil pelos por centímetro quadrado. Essa quantidade é o que uma pessoa normal tem em todo o couro cabeludo. A majestosa raia é outro animal que chama muita atenção no oceanário, também conhecida como diabo do mar, devido aos prolongamentos que tem na cabeça. O oceanário mantém parcerias com instituições e universidades em projetos de preservação da natureza. Hoje o oceanário é referência de cultura, lazer, entretenimento e educação no país. In the sea, without ships, and love